Fala corretor, fala corretora, muito bem-vindo ao nosso último vídeo da nossa aula Imersão Corretor Digital. E antes de qualquer coisa, para você que chegou agora aqui nesse vídeo e não sabe o que é a Imersão Corretor Digital, foram alguma série de vídeos que eu fiz desde a criação do seu site, passo a passo, até agora esse momento onde você vai aprender a criar suas campanhas. Então, se você perdeu e quer assistir às aulas, em algum lugar aqui do vídeo eu vou deixar para você um cardzinho que vai te levar direto para a playlist. Uma coisa muito importante, antes de você criar suas campanhas de marketing, é interessante você entender quem é o seu público e qual é a audiência desse público. Eu recebo diversas mensagens e diversos e-mails de corretores que criam suas campanhas, mas não conseguem ter o resultado esperado. Um dos erros, talvez você não consiga ter a conversão nas campanhas de anúncios que você tem, pode ser facilmente a escolha do público errado. Então, para entender isso, e vou mostrar uma ferramenta que eu uso que é muito bacana para você entender e conhecer muito bem o seu público. Vamos para lá. Antes de mais nada, eu utilizo para entender a criação de público e qual é a audiência desses públicos, eu uso essa ferramenta do Facebook, que é Audiência Insights, tá? Você pode acessar direto pelo seu Facebook, no gerenciador de anúncios, ou você pode colocar direto aqui o link da página e ter acesso direto a ela, tá? Eu vou deixar para vocês agora aqui no vídeo, vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link direto para essa página. Então, uma vez que você acessou a página, eu venho aqui e acesse o Audience Insights. Bom, assim que você acessa, vai aparecer uma tela, escolha um público para começar, todos no Facebook ou pessoas conectadas à sua página. Eu não escolho nenhum nem outro, tá? Eu fecho essa aba aqui. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é esse Audience Insights, tá? Quando você quiser criar um público específico para as suas campanhas, eu venho aqui direto e faço a criação com base nesses gráficos. Aqui ao lado, em criar público, eu tenho aqui todos os filtros para que eu possa criar um público específico. Aqui está marcando Estados Unidos por padrão, então você deleta, e aqui eu vou colocar a região ou o país que eu quero que apareça o anúncio para esse público específico. O que eu faço exatamente aqui nesse ponto? Vou falar para vocês. Antes de eu fazer lá a minha campanha de marketing, criar o anúncio, a primeira coisa que eu faço, eu crio meus públicos. E quando você for fazer o anúncio, você escolhe já lá na criação, na edição de público, o público salvo que você já criou. Para mim é muito mais fácil que eu consigo, antes de fazer o anúncio, eu consigo sentar com mais calma e entender qual é o produto que eu vou anunciar, para quem que eu quero anunciar, tá? É uma dica que fica muito mais fácil para vocês. Então vamos voltar para a aula lá. Então vamos lá. Então vamos entender como é que funciona essa plataforma, tá? Ela é muito interessante porque ela vai te dar uma ideia exata, o tamanho do público que você vai atingir. E isso é legal, porque quando você for criar suas campanhas, você consegue entender para quem que você vai anunciar. Então vamos entender o seguinte, país, região ou cidade, tá? Vamos colocar São Paulo, São Paulo, tá? O que vai acontecer aqui, Vai me dar algumas opções. Você fique atento. Às vezes você coloca São Paulo e aparece aqui, São Paulo, vírgula, Brasil, estado, tá? Eu não quero estado, eu quero cidade, mas aqui, ele não aparece para mim São Paulo, cidade. O que eu sugiro que você faça, tá? Olha só, você escreva São Paulo com a acentuação correta. Olha só que interessante aqui embaixo agora. Apareceu, São Paulo, vírgula, São Paulo, state, vírgula, Brasil. Aqui, cidade, beleza? Olha que eu clicar aqui em cidade, você vai perceber que vai alterar aqui, o público do Facebook. Aqui eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas porque não defini nenhuma região. Então, ele está pegando todos os usuários do Facebook. Então, na hora que eu colocar cidade e clicar, ele já vai fazer a alteração para mim e vai me dizer o seguinte, dentro da cidade de São Paulo, existem de 9 a 10 milhões de pessoas que utilizam o Facebook. E aí eu vou entender o seguinte, vamos entender aqui, próximo gráfico. O que são dados demográficos? Olha só, aqui está me informando que 54% dos usuários do Facebook são mulheres
e 46% são homens. E aqui eu tenho a faixa etária em percentual. Mais um pouco aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, relacionamento. Então são as pessoas que se cadastraram no Facebook e que colocaram status de relacionamento. Então eu tenho aqui, ó, 34% solteiro, 19% em relacionamento sério, 3% noivo e 45% já são casados. Isso, talvez, para quem vai anunciar uma venda de um imóvel, não sei se de repente é tão importante você se atentar a isso, tá? Porque o nosso cliente aqui, ó, ele pode ser qualquer um desses 4 aqui. Nível educacional, 64% aqui das pessoas, ó, disseram que tem um nível de escolaridade, estão na faculdade, né? Ou já estão cursando ou estão formadas, e 5% possuem pós-graduação ou estão em fase de conclusão. E mais um pouquinho embaixo, ó, eu tenho alguns cargos, tá? Então, por exemplo, ó, 8% daquele público aqui de cima, tá? 8% desses 10 milhões de pessoas, eles colocaram como cargo cargo principal, vamos dizer, né? Área relacionada a negócios e finanças. 12% serviços técnicos e de TI, né? 10% gestão. Então aqui dá para você ter uma noção, mais ou menos, entender quem são esses públicos, tá? Mais uma vez, para nós que vamos anunciar imóveis, talvez a gente não precise relacionar nenhum tipo de cargo aqui, porque qualquer uma dessas pessoas, eles estão aptos a comprar imóvel, tá? Coisa interessante, aqui ele vai me mostrar de todas essas pessoas que estão aqui nesse público, quais são as páginas ou quais são as principais categorias que essas pessoas mais curtem. Olha só, a localização. Dentro desse público que é da cidade de São Paulo, basicamente 64% das pessoas colocaram que moram ou residem em São Paulo. Aqui eu tenho 1% daquele público que colocou que mora no Jardim Ângela, 1% São Rafael, 0,9% Sapopemba, 0,9% Brasilândia. Isso é interessante você entender para quando você for fazer anúncios locais. Mas vamos lá. Não é ainda o nosso caso aqui. E caso você queira entender quem é esse público também, tem relação de atividades aqui, tá? Essa parte aqui eu vou pular, que não é tão interessante, mas olha só que bacana isso aqui. Aqui vai mostrar quais os dispositivos que as pessoas acessam o Facebook. Olha que legal. 1% acessam apenas o computador, 24% acessam tanto o computador quanto um portátil, um celular, e 75% das pessoas que utilizam o Facebook acessam somente pelo celular. Olha que interessante. E aqui tem um pouco mais geral, né? Então ele mostra aqui, olha só, que 3% das pessoas acessam pelo computador, 14% da cidade de São Paulo que acessam o Facebook fazem isso pelo iPhone, 80% das pessoas acessam o Facebook na cidade de São Paulo através do seu Android. Então vamos lá, então vamos criar um público para que nós possamos anunciar o nosso imóvel ou o nosso lançamento. Então vamos lá. Então o que nós vamos fazer? Bom, eu vou selecionar aqui a cidade de São Paulo, que eu quero que todas as pessoas de São Paulo tenham acesso a esse meu anúncio. Vamos entender o seguinte, gênero. Eu quero que só homens acessem o meu anúncio, somente mulheres, ou eu quero para todos? Para todos, imóvel, tanto homem quanto mulher pode comprar. Agora, interessante, qual é a faixa etária que eu quero que tenha acesso a esse meu anúncio? Um rapaz de 18 anos, talvez eu não quero, então vou mudar aqui, então vou colocar entre 25 e vou colocar no máximo entre até 54, tá? Coloquei. O que aconteceu aqui? Na cidade de São Paulo, entre 25 e 34 anos, eu tenho um público de 6 a 7 milhões de pessoas, tá? Uma estimativa. Dentro desse público, eu tenho 53% de mulheres e 47% de homens, tá? Dentro da faixa etária de 25 a 34 anos, 40% mulher, 45% homem e assim vai, perfeito? Uma coisa bem interessante, tá? Do jeito que está aqui, eu já posso criar o meu público. Por quê? Eu quero que esse meu breve lançamento apareça para pessoas que estão em São Paulo
que tem entre 25 e 54 anos, tá? Só que você pode ainda, cada vez mais, restringir para quem vai aparecer esse anúncio. Então, o que são interesses aqui? Eu quero que esse meu imóvel apareça para pessoas que têm interesses em comum em quê? Comidas e bebidas, compras e modas, entretenimento, esporte e atividades, hobbies e atividades, negócios e indústria, saúde, boa forma ou tecnologia. O que são esses interesses aqui? O que o Facebook faz? Quando você começa a acessar páginas no Facebook para fazer pesquisa, você curte algumas páginas, ou até mesmo pelas conversas que você tem pelo Messenger ou pelo WhatsApp, a inteligência artificial entende por essas conversas e por esses acessos você possui interesses em algumas páginas, tá? Então o que acontece? Se eu vou criar um anúncio para alguém comprar um imóvel e eu vou colocar que ele apareça para pessoas que têm interesses em esportes e atividades, não tem relação com o meu anúncio. Então eu vou procurar o máximo possível achar algum interesse mais próximo que se relacione a imóveis. Não achou nada interessante? Você também não precisa colocar. Mas, por exemplo, negócios de indústria, construção, ciência, tem uma porrada de coisa aqui. E aí eu tenho aqui, ó, imóveis. Se eu clicar aqui em imóveis, ele vai selecionar imóveis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que esse meu anúncio apareça para pessoas entre 25 e 54 anos na cidade de São Paulo que tem interesses em imóveis. O que são interesses em imóveis? A pessoa pode ter acessado página de imobiliária para ter curtido, a pessoa pode ter acessado qualquer portal imobiliário, a pessoa pode ter feito qualquer relação nas suas redes sociais ou até mesmo no Google que tem alguma coisa relacionada a imóveis. E o que acontece? Esse meu público ele diminui para 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Perfeito? Agora, existe um público ideal? Não necessariamente. Depende muito do que você vai vender, o que você vai anunciar. Eu, especificamente, quando eu vou fazer anúncio, ou quando eu fazia anúncio para divulgar algum breve lançamento, algum imóvel, alguma coisa, eu deixava esses imóveis em branco. Não colocava nada nos interesses, tá? Agora, vou anunciar um breve lançamento de salas comerciais. Eu posso buscar aqui então pessoas que talvez tenham interesses em salas comerciais. Advogados. Então, olha só, me aparece aqui, ó, interesses em alguns assuntos de advocacia. Eu posso colocar médicos, medicina, médicos, tá vendo aqui? Porque provavelmente advogados ou médicos acompanhem ou curtem páginas ou assuntos relacionados à advocacia e à medicina. Então, o que acontece? Eu quero trabalhar um breve lançamento de um prédio comercial, eu posso criar alguns públicos diferentes e fazer o meu anúncio, até para poder testar o que funciona melhor ou não. Então, eu posso, de repente, fazer um anúncio mais direcionado. Então, eu quero gastar dinheiro, eu quero que o Facebook mostre esse meu anúncio de uma sala comercial, por exemplo, para pessoas que residem em São Paulo, que têm entre 25 e 54 anos, tanto faz ser homem ou mulher, mas apenas pessoas que têm interesses em advocacia ou em medicina. Então, conforme você for mudando os interesses, o seu público vai mudando também. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar só para a gente poder concluir aqui a criação do público. Conexões. Eu não coloco nada aqui. Essa opção avançada, o que é? Idiomas. Eu quero que dentro da cidade de São Paulo, para esse público específico com interesses em advocacia e medicina, pessoas que têm o idioma de português. Não tem necessidade, aqui em São Paulo todo mundo fala português, tá? Em relacionamento, eu não vou restringir porque, para mim, nesse caso específico, tanto faz. Se o cara vai comprar uma sala comercial, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele é noivo, então para mim é indiferente. Trabalho, cargos, médico, por exemplo, ó, serviço de medicina e saúde. Aí eu quero anunciar para advogado. O que eu estou dizendo para o Facebook? Estou dizendo que eu quero que esse anúncio apareça para pessoas que moram em São Paulo, entre homens e mulheres, que tenham 25 a 54 anos, que possuem interesses em assuntos relacionados a advogado ou a medicina, e que possuem cargos específicos na área da saúde ou na área jurídica, perfeito? Olha o que acontece, meu público ele diminuiu, só por causa que eu coloquei o cargo. Então, cada vez que você vai acrescentando algumas informações para deixar o seu anúncio mais específico, você começa também a diminuir o seu público. Ele caiu para 20 a 25 mil pessoas, tá? Feito isso, o que nós vamos fazer aqui?
salvar o público. Nome do público, breve lançamento comercial. Perfeito? Eu venho aqui e dou só um salvar. Tá salvo. E o que eu faço agora? Bom, eu criei meu público, eu vou fazer o que agora? Eu vou criar o meu anúncio. Então o que acontece, pessoal? Agora o que nós vamos fazer? Vamos para o próximo vídeo, que lá no vídeo eu vou ensinar vocês a como montar uma campanha de marketing com o público que a gente acabou de criar. Até mais!